O arroz faz parte da alimentação diária da maioria dos brasileiros. Ele é o terceiro colocado entre os alimentos mais consumidos no país, perdendo apenas para o café e para o feijão. Em 2024, o consumo médio de arroz por pessoa ao ano foi de 34 quilos, e o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional deste grão. Aqui no estado, nós percebemos o impacto que os eventos climáticos extremos podem ter nas lavouras durante a nossa última grande enchente. As mudanças climáticas exigem que pensemos em novas maneiras de produzir alimentos mais resilientes, e a criação de grãos transgênicos pode ser uma delas. Nós fomos às ruas para perguntar para algumas pessoas o que elas pensam sobre alimentos transgênicos e o quanto elas consomem arroz no seu dia a dia. Você come arroz todos os dias? Todos os dias. No almoço, na janta. Como arroz, acho que 2 vezes por dia, que é no almoço e na janta. O arroz para mim faz parte da minha alimentação todos os dias, no almoço e da janta, né? Tem um arroz integral, tem um arroz branco. Eu opto até por hoje, em alguns momentos, comer arroz integral, que é que me deixa mais satisfeito. Eu tenho um envolvimento na família, né? O pessoal do MST, a gente tem eles, né? Tem plantações de arroz, né? E então é o sustento daquele grupo ali, né? Sim, consumo arroz. A gente tenta, dentro da família, né? Fazer um consumo mais saudável possível, né? Até a gente tem um pouco de acesso também a algumas famílias que têm plantação de arroz orgânico, né? Que tentam manter essa, vamos dizer assim, essa alimentação mais integral possível, né? Os alimentos transgênicos levam a vantagem de maior produção, hoje com uma carência muito grande no mundo devido à falta de comida, né? Então o desenvolvimento transgênico ajuda muito nesse sentido. Agora, eu particularmente acho que o natural ainda é o melhor para a saúde. Eu tento evitar, mesmo sabendo que é infinitamente quase impossível dentro dos mercados, assim, né? Então, dentro do que a gente conhece de famílias que têm alguns tipos de alimentos que não são transgênicos, a gente tenta comprar, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a produção de alimentos transgênicos, que são aqueles geneticamente editados em um laboratório. Esse processo pode ter muitas funções. Pode criar plantas mais resistentes aos extremos climáticos, mais produtivas ou mais nutritivas. O resultado da transgenia depende da intenção do pesquisador e da qualidade do estudo. Para entendermos mais sobre esse tipo de pesquisa, conversamos com a professora Márcia Maria Marches, que ganhou o Prêmio Futuro da Terra na categoria Inovação e Tecnologia Rural no ano passado e que há 20 anos estuda maneiras de tornar o arroz mais resiliente. Então, professora, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. A minha primeira pergunta é: há quanto tempo você tem pesquisado a genética do arroz e como que isso apareceu na sua carreira? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Estou muito feliz de poder divulgar meu trabalho. E eu estudo essa linha de pesquisa há mais de 20 anos. Na verdade, desde o meu doutorado, eu trabalho com resposta das plantas a estresses, tanto bióticos quanto abióticos. O que quer dizer isso? Bióticos, quando o outro ser vivo impõe esse estresse, como um fungo, uma bactéria, né, um vírus. E o abiótico é quando um estresse ambiental, seca, alta temperatura, excesso de água, qualquer estresse abiótico. E desde o doutorado, então, que eu me interesso por esse tipo de pesquisa. E o arroz veio de um projeto, junto com a comunidade europeia, que visava exatamente a pesquisa no arroz. Como as mudanças climáticas agravaram os estresses abióticos? Todo estresse abiótico, ele vai impactar a planta, todo o metabolismo da planta, tá? Ele vai afetar a fotossíntese, vai afetar como essa planta vai se desenvolver, a produtividade. Com as mudanças climáticas, esses estresses eles ficaram mais intensos, né? O calor aumentou, a questão da seca, ela se impõe mais, né? Então, obviamente que isso impacta de uma maneira mais profunda as plantas. E todos esses estresses, eles culminam com o aumento de umas moléculas chamadas espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, elas é que vão produzir dano nas moléculas importantes para a nossa vida, as proteínas, os lipídios de membrana, o DNA, né? Então, se a gente não consegue controlar essas espécies reativas de oxigênio, elas vão
ser tóxicas para a célula e, com isso, impactar a saúde da planta. Então, o que a gente precisa encarar de frente é que as mudanças climáticas vieram para ficar e a gente tem que encontrar maneiras de reduzir esse impacto. Primeiro, a gente tem que encontrar maneiras de frear um pouco essas mudanças climáticas, quando a gente diz não deixar que o planeta atinja níveis insustentáveis de alta temperatura, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que procurar entender como nós vamos tolerar, como nós vamos resistir, né? Como que vai ser daqui para frente. E qual a importância econômica e social do arroz no Brasil? O arroz ele tem uma importância econômica grande, né? Não tanto quanto a soja, né? Que hoje é uma commodity muito mais impactante do ponto de vista econômico, mas ainda assim é muito importante, né? Não só no Brasil, como em nível mundial mesmo, porque é responsável pela ingestão, né, de 50% das calorias da população. Para o Rio Grande do Sul, especialmente, é muito importante, porque nós produzimos aqui no estado 70% do arroz consumido no Brasil, né? O Brasil é o país que mais consome arroz fora da Ásia. Então, ele tem um impacto muito grande, econômico, e tem um impacto social também enorme. Algumas das suas pesquisas, então, abordam as maneiras que a gente pode fazer com que as plantas resistam, sejam mais resilientes a esses estresses. Como que essa pesquisa foi feita? Júlia, assim, na verdade, eu sou uma pesquisadora que sempre fiz pesquisa básica, né? A minha pergunta sempre foi por quê, para quê, como que eu entendo, né? O que acontece com a planta quando ela é submetida a alta temperatura? O que acontece com a planta quando ela é submetida a seca? Eu costumo dizer, eu nunca tive a pretensão de salvar a lavoura, né? Porque a minha pesquisa foi, sobretudo, básica, né? E o que eu vejo é que as descobertas que a gente faz na pesquisa básica, elas têm uma influência muito grande, um potencial muito grande para ajudar a resolver problemas, né? Eu logo comecei a pesquisar o metabolismo antioxidante. Por quê? Como eu falei para vocês, as espécies reativas de oxigênio é o ponto central de quase todos os estresses abióticos. Bióticos também. Depois eu comecei a entender que cada compartimento de uma célula pode reagir diferente, tá? Porque todo mundo, não sei se todo mundo sabe, né, mas talvez vocês ainda se lembrem do tempo do segundo grau, a célula ela tem vários compartimentos, tem núcleo, tem citoplasma, tem cloroplasto, tem mitocôndria, né, tem diferentes compartimentos dentro da célula. E cada compartimento pode produzir espécies reativas de oxigênio. E o que acontece em cada um desses compartimentos? Então eu comecei a buscar quais são os genes que codificam proteínas, enzimas, que vão regular essas espécies reativas de oxigênio nos diferentes compartimentos. E aí eu pensei, como que eu vou fazer isso? Se eu silenciar genes que codificam proteínas que vão para esses diferentes compartimentos, eu vou produzir espécies reativas de oxigênio vindo de diferentes compartimentos da célula. E aí, na década de 90, lá quando eu comecei meu doutorado, começaram também a ser produzidas as primeiras plantas transgênicas. Na década de 90, os pesquisadores descobriram como silenciar um gene, produzindo o RNAi, que são moléculas de RNA interferentes. Então, eu aprendi a transformar plantas, aprendi a manipular plantas, isso durante o doutorado, pós-doutorado e durante a minha experiência como pesquisadora. E eu vi nisso uma oportunidade de silenciar genes de diferentes compartimentos, genes que codificam proteínas de diferentes compartimentos e tentar entender tudo isso. E nesse meio do caminho, você produz plantas que ou superexpressam ou são silenciadas nos diferentes genes que você está estudando, né? E aí eu criei uma linha de pesquisa que é entender função gênica em arroz. Usando que abordagem? Produzindo mutantes de arroz para aqueles genes, que eu quero entender para que eles servem, né? É muito fácil, olha, a seguinte analogia. A gente sente falta de alguma coisa quando a gente não tem.
né? Então, se eu silencio um determinado gene, para que ele serve? Talvez eu vá entender para que ele serve, porque a célula vai sentir falta dele. E eu percebi que muitas vezes a gente não tem o resultado esperado. Por exemplo, quando eu tiro um gene, não deixo ele se expressar, a planta deve ficar mais fraca. Não, nem sempre. Às vezes ela fica mais forte. É como se ela tivesse sido submetida a um estresse brando, que ela aprende daí a trabalhar melhor quando vem um estresse mais forte. A gente chama de priming, né? Ou seja, a planta está sendo treinada a responder melhor. E eu descobri vários genes que induzem esse priming no arroz. Depois, agora já nos anos 2000, vocês devem saber, a ciência nos apresentou com a possibilidade de editar genomas. E, claro, fomos atrás de como fazer isso no arroz. Então, hoje, o meu laboratório está equipado e ele está pronto a produzir arroz nocauteado em diferentes genes. E aí isso facilita o nosso estudo funcional. Para que aquele gene serve? Eu vou mexer nele, né? Então, veja que é um estudo de ciência básica, mas que pode ter uma aplicação na agricultura. Então, é isso que eu estou tentando fazer agora, colocando ao serviço da agricultura, né, tentando produzir plantas melhoradas a partir do nosso conhecimento, da nossa capacidade de editar genomas no arroz. Dos resultados da sua pesquisa, vocês já fizeram algum projeto para aplicar eles na prática? Sim, o nosso entendimento é que agora a gente está pronto para começar a aplicar. Nós criamos uma startup dentro do laboratório para edição do genoma do arroz. Então, outros pesquisadores do Brasil que não tenham a capacidade de produzir plantas transgênicas editadas dentro dos seus laboratórios e que queiram esse tipo de ferramenta, eles vão poder usar o nosso serviço. E também as empresas de melhoramento, se quiserem editar algum gene, né, estamos conseguindo fazer. Claro que ainda em espécie modelo, né, porque o arroz tem várias cultivares, várias linhagens diferentes, né, e nem todas são ainda manipuláveis. Mas a nossa ideia é de conseguir manipular o maior número possível de arroz comercial, ou seja, aquele que a gente realmente come, né. Além disso, a gente está sendo agora apoiado pela FAPERGS num projeto para tentar produzir plantas mais resilientes. E aí, nesse caso, eu me associei com vários colegas do Estado, a gente criou uma rede, né, URGS, UFPEL e Federal de Santa Maria, com vários pesquisadores, e a nossa proposta é de manipular e também, não só a questão de manipulação do genoma, mas também de busca por linhagens mais resilientes, não só do arroz, mas também da soja. Você também faz parte do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Governo do Rio Grande do Sul. Como que você levou a sua pesquisa para dentro do comitê, ou o que vocês estão discutindo no comitê que pode ser importante para a realidade do nosso estado? Eu estou no comitê representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a SBPC. O comitê ele visa, então, ser um comitê de consultoria para o governo, né? E também um comitê que traga propostas, né? O comitê, nesse momento, analisa projetos para o Plano Rio Grande, e são projetos mais estruturais, né, voltados para a reconstrução imediata do Estado, né? Eu espero, dentro do comitê, colocar a pauta da agricultura sustentável e da biodiversidade, mas esse momento ainda não chegou, né? Então, a minha proposta dentro do comitê é criar um núcleo temático para a gente discutir a biodiversidade, né? Como a gente pode aliar, né, a preservação da natureza com a agricultura. Recentemente você recebeu o prêmio Futuro da Terra na categoria Inovação e Tecnologia Rural. O que significou para você receber esse prêmio? Eu fiquei super feliz, né? Porque, assim, eu nunca fui uma pessoa, assim, pautada por premiação ou, eu vou, como eu falei no começo, né? Eu vou fazer uma pesquisa que eu vou revolucionar.
né? Eu sempre tive as minhas perguntas, as minhas curiosidades e sempre fui muito focada, né? Eu estudo a mesma coisa há 20 anos. E aí, de repente, você vê uma pesquisa básica, né? Até então, na minha cabeça, ser reconhecida, né, como uma pesquisa aplicada, isso me encheu de orgulho, fiquei muito feliz e recebi o prêmio com muita satisfação, né? E realmente, assim, eu tenho buscado, de um tempo para cá, aplicar os conhecimentos que eu produzi, mas assim, ainda eu desconfiava que eu não seria capaz. Hoje eu tenho mais certeza de que eu serei capaz de fazer essa transferência, sabe? De conhecimento básico para o conhecimento aplicado. E o que você gostaria que as pessoas saíssem dessa entrevista entendendo um pouco melhor? Tem muita coisa, né, que a gente precisa explicar e eu acho que nós, pesquisadores, precisamos ter mais oportunidade ou até mais, vamos dizer, ser proativo, né, no sentido de explicar para a população o que a gente faz. Porque eu acho que ninguém entende muito o que a gente está fazendo dentro da universidade. E eu gostaria que as pessoas tivessem esse entendimento da universidade como produtora de conhecimento, pessoas muito empenhadas em produzir conhecimento que possam ser aplicados para melhorar a sociedade. O outro ponto que eu queria deixar muito claro aqui, durante muito tempo e talvez até hoje, ainda tem esse preconceito em relação aos transgênicos. Eu gostaria muito de que as pessoas entendessem que a transgenia é só uma técnica. O que nós vamos fazer com essa técnica é que é o importante. O que nós podemos fazer para garantir que a biotecnologia possa nos ajudar a criar plantações mais resilientes? Primeiro, eu acho assim que a gente precisa ter mais oportunidade como essa de explicar, né? Que as pessoas entendam e que as pessoas apoiem. Apoiem a universidade pública, né? Que é onde a gente faz grande parte da pesquisa no Brasil. População apoiando, o governo incentivando, e a iniciativa privada também, porque a partir do momento em que o país cresce, né, do ponto de vista de ter empresas de biotecnologia, indústrias, a gente vai ter mais gente se formando na área, produzindo conhecimento, produzindo produtos que são importantes para a comunidade. Então é um conjunto de coisas, né? A gente está fazendo a nossa parte, assim, que é continuar na luta.